Ministério da Cultura apresenta Mostra Arte.1. Hoje conversando com a Diana Bocara e Léo Longo, representando a obra Solstício. Lei de Incentivo à Cultura, instituição beneficiada ao Hospital Pequeno Príncipe, patrocínio Adame, Grupo Incopostes, Cia Petro, Itambé, AgroSul Catarinense, Vianmac e Dicomp. Realização da Benes Produções Culturais. Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Eu sou o Jorge e a gente vai conversar agora com a Diana e com o Léo. Bem-vindos! Obrigada, Jorge. Estamos muito animados para esse papo. Maravilha! Então, olha só, a ideia dessa live aqui, o vídeo, o Solstício, entra na nossa grade amanhã, né? Começa a ser divulgado no nosso canal do YouTube. E a proposta é que a gente possa conversar um pouco, conhecer quem está por trás desse vídeo, quem são vocês, como que isso aconteceu, enfim, para embasar um pouco mais, para dar alguma ideia a mais daqueles que tiverem interesse em conhecer o trabalho de vocês, beleza? Então conta pra Claro. gente quem são vocês, como que é essa vida nômade que vocês estão levando por aí. Então, Jorge, eu vou tentar resumir a história, mas basicamente, Léo e eu, a gente trabalhava em televisão, né? O Léo como diretor de programas de TV em São Paulo, e eu como produtora e roteirista. E aí a gente se conhece em 2012, começa a namorar, e aí a gente tem uma ideia de criar algo nosso, de fazer projetos autorais, de contar a nossa própria história e não de fazer o produto dos outros, basicamente, né? Que era o que a Uhum. gente vinha fazendo. E aí a gente criou esse duo chamado Couple of Things. E a gente começou nossa história como duo com uma série chamada Volta ao Mundo em 80 videoclipes, que a gente fez exatamente isso. A gente filmou videoclipes em plano sequência com artistas pelo mundo. Toda semana a gente publicava um novo videoclipe no nosso canal do YouTube durante 1 ano e meio, né? Essa Uau! viagem durou, foi bastante tempo. É um projeto muito louco, tirou a gente do lugar, literalmente, né? Literalmente. Lançou a gente para muitos lugares que a gente não conhecia e para fazer uma coisa muito audaciosa, né? Porque a gente, como profissionais do mercado audiovisual, da indústria audiovisual, a gente estava muito acostumado com esse padrão de cada um faz uma coisa, né? E nesse Sim. projeto a gente se depara com uma situação de que tem que fazer tudo, tem que operar a câmera, tem que produzir, tem que vender patrocínio, tem que editar. Então, tirou a gente no lugar nesse sentido, mas também, até puxando essa palavra que você falou agora aí de nômade, tirou a gente no lugar nesse sentido também, que mostrou pra gente que essa vida em circulação no planeta, sem uma casa fixa, poderia ser muito legal como modo de vida. Então, desde 2015, a gente não deixou de viver dessa forma e trabalhar dessa maneira, criando projetos audiovisuais para filmar mundo afora. E aí, essa foi a nossa primeira série. Desde então, há 10 anos, a gente vem fazendo, né, projetos autorais que envolvem música, que envolvem o plano sequência, que se tornou a nossa linguagem, forma narrativa de escolha. Começou como Sim. uma necessidade e se tornou uma forma muito bonita da gente filmar e prática também, mas muito poética. E aí a gente fez ao longo desses anos 4 grandes séries que passam no canal Bis, que passaram no Multishow, estão na Globoplay, no Amazon Prime. E aí a gente chega em Solstício, que foi ano passado. A gente já estava há um tempo sem filmar nada autoral. E a gente tinha um projeto que mudou muito ao longo dos anos, que a gente ficou tentando viabilizar de formas diferentes, com edital, com patrocínio, tentamos de tudo e nunca consegui a grana para bancar ele. Isso é uma coisa muito importante de ser dita, né? A gente fala que é uma carreira de 10 anos, com 4, 5 séries muito legais, mas dessas séries todas que a gente criou, né, 5 foram realizadas, né? As outras 25, 30 Tô na gaveta. E estão lá guardadas na gaveta, né? o Solstício era uma dessas ideias, porque a gente nunca tinha feito um curta-metragem. A gente fez
mais de 100 e tantos videoclipes, fizemos séries documentais nossas, mas um curta a gente ainda não tinha. Sim. E a gente tinha esse desejo de fazer, de certa forma, um pouco de ficção e de fazer uma obra chamada curta-metragem. E aí a gente criou a ideia do Solstício, que era fazer 3 videoclipes em plano sequência e criar uma história que conectasse esses 3 videoclipes. Então ele é um curta musical, né? A gente gosta de falar assim. A gente também fala, é um curta musical em 3 atos. Cada ato é protagonizado por um duo de artistas do norte do país, né? Basicamente de Manaus e de Belém. E aí, só contextualizando, que você pulou uma etapa aí. O que aconteceu foi, no início do ano passado, a gente estava sem fazer projetos autorais já há algum tempo, e aí a gente falou, a gente é nômade. A gente, cada hora, mora num lugar diferente. Vamos morar num lugar que a gente se sente em casa, que é muito rico, e, já que a gente vai estar lá, vamos filmar o solstício lá. Vamos tirar essa ideia do papel. Vamos fazer acontecer, mesmo não tendo conseguido recursos para isso. Vamos dar um jeito. E para onde a gente pode ir? A gente começou a se perguntar, né? Que lugar seria esse que a gente se sente em casa, que é muito rico, que há uma cultura de colaboração artística latente e vibrante? Belém, Pará. Pra gente é esse lugar. A gente já tinha ido pra lá, a gente já tinha filmado coisas lá antes. E a gente falou, vamos morar um mês no Pará e vamos fazer essa história acontecer lá. Então, assim nasce a realização do Solstício. Bem, tipo, compra passagem e vai. Perfeito, porque é muito de São Paulo, Belém, completamente oposto, né? É outra realidade. Eu acho que o Pará, ele ensina, pelo menos Belém, né, que foi para onde a gente foi, é um lugar com pessoas que nos ensinam coisas todos os dias, porque é uma cultura tão diferente da que a gente está acostumada mais da que a gente vê no dia a dia, né? Sim. Infelizmente, que chegar lá tudo é novo. Tudo a gente vai absorvendo, sabe? Que legal. Nossa, fora o quente que é, né? Aquela cidade derrete a gente. Exato. Literalmente. Por dentro e por fora. Pois é. Mas olha só, nesse vídeo a gente vê bom, e tem uma peculiaridade que é fantástica, que é aquela voz marcante da narradora. Dona Nete, fantástica. É uma coisa que você começa a escutar, você viaja junto. É lindo, é um sonho, literalmente é um sonho, só escutar a voz daquela mulher. E ela fala ali no final que ela vive um dia todo, o mundo todo, num sonho só, ela consegue viver tudo, né? E o vídeo mostra muito isso, é tão rico, é tão contrastante os 3 vídeos que são apresentados dentro dele completo, que cada um conta uma história diferente, ao mesmo tempo se completam. Realmente, é nítido o sonho que ela está vivendo, o sonho que aquela narradora está vivendo. É muito legal de ver. E uma coisa que me chamou muita atenção é o plano sequência, que agora, escutando de vocês, que é a marca de vocês, realmente, né? Vocês já tiveram algum trabalho com coreografia, com alguma coisa? Porque eu acho que eu sou bailarino, né? Eu tenho uma visão da coreografia, eu fico imaginando como foi montar essa coreografia que é o plano sequência. Vocês já tiveram algum contato com isso? Ou é só a parte técnica do vídeo mesmo? Como que é? Não, sim, total. Nessa jornada de 10 anos, esse é um formato de vídeo, um tipo de narrativa que a gente é apaixonado quando a gente consegue trazer performances de dança, coreografia para dentro dos vídeos, né? A gente brinca muito que, mesmo quando não há literalmente uma dança ou uma coreografia acontecendo, que a câmera faz um balé, né? A câmera tem uma dança dela, né? Tem um movimento. E a gente gosta muito. A gente já fez videoclipe em plano sequência com a câmera num só lugar, sem sair de onde está. Mas tem essa. A gente acha que
o plano sequência favorece a contação de histórias muito peculiares que o corte, né? Quando a gente vê com corte, plano contra plano, não consegue reproduzir muita coisa de sentimento mesmo. E a gente gosta da linguagem do plano sequência por fazer com que as histórias sejam, de alguma maneira, até mais verossímeis, verídicas, verdadeiras, nuas e cruas, né? Porque não tem corte, você não consegue, às vezes, por mais que você escolha para onde apontar a câmera, ela tem uma fluência, uma fluidez, uma forma de mostrar o set de gravação, que é a realidade, vamos dizer assim, de uma maneira mais limpa, de uma maneira mais orgânica. Então, assim, a gente flerta com isso, Jorge, demais. Assim, a gente acredita que o movimento de câmera é a reprodução mais orgânica para a gente. É como a gente vê o mundo e vê as coisas. E é uma coreografia. A gente fala que o Léo, né, que é o diretor de fotografia, ele quem opera a câmera sempre nos nossos planos sequências, ele faz o balé dele a partir da movimentação das cenas. Então, no Solstício, por exemplo, a gente começa, né, o primeiro ato é num bar. E a gente tem toda uma movimentação das duas protagonistas, que são as duas cantoras, a Raidol e a Viviane Batidão, e o Léo vai dançando com elas, né? Vai sendo levado, vai sendo quase que seduzido pela movimentação delas. E o que difere um pouco da história que se passa no segundo ato, que é dentro de uma casa, mas que também a coreografia da câmera ela vai acompanhando, é quase uma câmera, um olhar observador daquele casal que está naquela casa. Tem um exercício muito legal para quem conseguir assistir esse curta-metragem, que é de assistir vendo que um plano sequência, por mais que seja um take sem cortes, ele tem muito claramente umas fotografias muito bonitas, assim, uns frames muito bonitos. E o plano sequência une esses frames, esses enquadramentos muito bonitos. Então, assim, a gente gosta muito de pensar nosso movimento de câmera a partir dessa perspectiva. Então, é um take sem fim. Tudo bem, isso pode ser um caminho, mas como a gente gosta quais são os 5 ou 6 enquadramentos mais bonitos? Vamos pensar neles no começo, depois um pouquinho no meio, depois um pouquinho no fim. E o plano sequência une esses 5 enquadramentos. Sabe onde eu percebi isso? Agora você falando, eu vou lembrando aquilo que eu assisti, né? Isso eu consegui ver muito no terceiro vídeo, que é no meio da mata. Que a impressão que dá, é uma floresta. Floresta é um monte de árvore. Mas não, cada cantinho daquela floresta é único. E acho que tem uma coisa que pra gente é primordial, assim, na hora de criar um plano sequência, e o que a gente fez no Solstício vai para esse caminho, é de ir alimentando aos poucos o espectador, para não revelar tudo de uma vez. Então é o que você fala, assim, no terceiro ato, que é numa floresta, à beira de um igarapé, a gente começa nesse que é um universo mais onírico, é quase um sonho mesmo. E a gente tem o Íris da Selva, que é o cantor, e ele vai andando e a gente vai revelando aos poucos onde tá, o que é. E de repente a gente vê aquele igarapé super bonito e a gente entra no igarapé. Então eu acho que tem essa coisa de você ir seduzindo o espectador. O que vem agora? O que vem agora? E quando você tem esse poder, assim, acho, de levar a gente a ficar querendo mais, querendo saber o que vai ser mostrado. Que legal. E no primeiro, no bar, uma coisa que me chamou muita atenção foi o envolvimento das pessoas. Porque no plano sequência, todo mundo tem que estar muito ligado. Né? Eu acho que é uma vibração única que tem que acontecer ali para a coisa funcionar. Se alguém tiver um pouquinho disperso, perde tudo que vocês fizeram. Né? E por ser um trabalho colaborativo, eu imagino que isso ajuda, né? Porque todo mundo estava ali, vestiu a camisa e vamos lá, vamos junto que a coisa vai ficar bonita. Nossa, ficou. Você, Jorge, você entendeu Você sintetizou o porquê que a gente faz o plano sequência. A essência. A essência do plano sequência. Porque a gente foi entendendo ao longo dos anos, filmando videoclipes em plano sequência, que ele era muito mais do que uma linguagem. Ele é
uma grande escola de como trabalhar em cooperação, em como lidar com outras pessoas diferentes de você e entender que estamos todos no mesmo barco com o mesmo objetivo. E é Sim. assim, se todo mundo rema junto, a gente chega Vai. lá. Mas se alguém Chega bem. Exato, e se alguém se atrapalha pelo caminho, a gente vai ajudar aquela pessoa, porque a gente quer o sucesso dela, porque o nosso sucesso depende do Sim. sucesso de todo mundo ali. Então é um trabalho realmente muito coletivo, onde as pessoas precisam torcer uma pela outra. Então isso foi É, um grande... É o que motiva a gente a continuar fazendo o plano de sequência, é ver essa união intensa e verdadeira que acontece no set e o quão lindo é a celebração após o plano de sequência ser realizado e que todo mundo tá muito feliz, no ápice da adrenalina, sabe? Sim, sim, sim. ó, Então, beleza. desculpa, não é Imagina. que isso não aconteça nas outras obras com Sim. corte, mas o que você falou é que você vê na obra É. final o resultado dessa coletividade. E como eu vivo, a minha experiência profissional é coletiva, eu sinto mais isso, né? A galera toda trabalhando junto, como realmente um grande balé. Isso aí acho que veio à Exatamente. tona na minha percepção por causa disso, né? Porque eu convivo com essa adrenalina toda que a galera tem quando tem que se apresentar, tem que fazer alguma coisa, seja apresentação pública ou para uma câmera, né? Para o que vocês estão propondo. Mas é isso, gente. Está chegando o nosso final aqui para eu poder ir para a próxima. Vocês gostariam de acrescentar alguma coisa para a gente poder encerrar? A gente gostaria de convidar todos a assistirem O Solstício, que é um filme muito belo, feito por muitas e muitas pessoas de forma voluntária. Todo mundo que está lá veio porque quis estar. A gente filmou com um iPhone. O nosso equipamento foi apenas um iPhone. A nossa equipe técnica eram nós dois e as pessoas que foram aparecendo para nos ajudar. Então, ele é um filme feito realmente sem orçamento, com muita paixão e muitas pessoas envolvidas. Então fica esse convite para todo mundo assistir. Então, beleza. Chega amanhã na mostra, ele entra na nossa grade amanhã, às 19h30, no canal do YouTube da Bene Produções. E também o nosso papo aqui vai estar lá no YouTube, vai ficar um pouco aqui também no Instagram, para quem quiser escutar e conhecer um pouco mais o trabalho de vocês. Gente, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. É lindo realmente, vale a pena assistir. Convido realmente a todos mais uma vez. Parabéns e até uma próxima. Valeu. Obrigada, Jorge. Tchau, tchau, gente. Obrigado, Tchau, Jorge, tchau. pelas palavras. Tchau. Valeu.